Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Fabi Freire e hoje o vídeo vai falar sobre o que os excessos da nossa casa revelam sobre a nossa alma. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho e deixe o seu like, seu comentário. Vamos lá para mais um vídeo sobre desapego sueco. Porque muitas vezes nós não estamos apenas acumulando objetos, nós acumulamos histórias, medo, culpa e também até dores daquilo que nós carregamos. A sua casa fala, a sua casa ensina. E é muito importante ter esse olhar para você identificar se a sua casa hoje ela demonstra a pessoa que você foi, a pessoa que você é e a pessoa que você quer se tornar. Quando eu olho para alguns objetos da minha casa, eu percebo que já não condiz mais com a pessoa que eu sou hoje. Fazem parte de uma época da minha vida onde meus filhos eram pequenos, onde talvez eu tinha alguns hobbies e hoje a minha vida mudou. Hoje a minha casa ela precisa funcionar com a rotina que eu tenho, com o estilo de vida que eu tenho e não há sentido mais eu continuar carregando objetos que não fazem parte do meu presente, que não contam a história que eu vivo hoje. Você já parou para pensar um pouquinho a respeito disso? Quando você olha na sua casa, quando você olha ao redor da sua casa, quando você visita cada cômodo, ele transmite exatamente aquilo que você é, aquilo que seu cônjuge é, o que os seus filhos são? Eu me lembro de várias histórias dentro desse processo de organização, de desapego. E em um dos meus atendimentos, uma mãe reclamava que o seu filho, ela achava ele muito infantilizado para a idade que tinha. E eu pedi para ela me enviar alguns vídeos e algumas fotos do quarto dele. E ele tinha na época acho que 12 anos de idade e quando ela começou a filmar, até a voz dela já foi infantilizada. Ela falava para mim, Fábio, olha que fofinho, o quarto dele é o mesmo de quando ele era bebê, até o papel de parede. Eu só tirei o berço e coloquei uma cama, eu nem assisti o resto do vídeo. Eu falei para ela, você precisa mudar um quarto dele para a idade que ele tem hoje. Qual é a fase que seu filho está vivendo? Às vezes o seu filho está no período do futebol, da natação, do karatê, eu não sei, mas as fases mudam, assim como o quarto e os objetos também podem mudar. Não fique aprisionada num tempo, numa história, vá acompanhando esse ciclo de mudança e os objetos da sua casa, eles precisam evoluir com você também. Talvez você sinta hoje que a sua casa está cheia, está acumulada. E é porque muitas vezes não nos desfazemos daquilo que não tem mais sentido para a gente, para viver o presente, ou até mesmo para que você coloque dentro do seu lar aquilo que você deseja realizar ou ter no futuro. Se você sente que a sua casa está cheia demais, agora é o momento que você pode parar, assistir esse vídeo com calma e fazer essa reflexão. Eu acredito que Deus esteja te chamando para uma jornada de cura, de liberdade e de desapego. A casa é um reflexo do mundo interior. De alguma forma, tudo que acontece no exterior está também ligado àquilo que está no nosso interior. Eu converso com algumas mulheres e elas falam para mim, Fábio, eu percebi que esse processo de depressão, de tristeza, de desânimo começou quando eu abandonei a minha casa. Você já percebeu isso? Comece a observar, geralmente as pessoas quando estão deprimidas, chateadas, desanimadas, elas tendem a deixar a sua casa bagunçada, suja, falta motivação. E isso também fala do nosso interior, fala das nossas emoções. Como está a sua casa interior vai refletir na sua casa exterior, na casa a qual você está vivendo hoje. E uma das formas que você pode melhorar significativamente o seu lar é através do desapego. A alma está sobrecarregada, frequentemente a casa também fica. Não é uma regra absoluta, mas existe uma conexão significativa entre os ambientes externos com o nosso interior. Muitas mulheres carregam objetos que não usam,
roupas que não servem, presentes que não gostam, papéis que não precisam, recordações que machucam. E tudo isso ocupa um lugar não apenas nos armários, mas também no coração. Você tem algo guardado há anos que não usa, mas ainda não conseguiu desapegar? Muitas vezes acumulamos pelo medo. O medo de faltar, o medo de precisar, o medo do futuro, o medo de um dia ter que comprar novamente. E isso é muito comum em famílias que passaram por algum tipo de necessidade durante a sua infância ou escassez. Você começa a observar que as pessoas, elas não jogam nada fora, elas precisam acumular, elas precisam ter, porque elas têm o medo de um dia faltar, de um dia precisar e não ter como comprar aquilo novamente. O medo faz com que as pessoas acumulem. Há também as pessoas que acumulam porque gostam de ver as coisas sempre cheias. Elas acham que se algo tiver um espaço, se algo ficar vazio, ela está em falta com alguma coisa, então ela tem a necessidade de preencher cada cantinho, porque isso de certo modo pode dar um gatilho nela, falar, não, será que eu não estou sendo mesquinha? Será que isso não está faltando? Ela tem que preencher com alguma coisa, então ela não consegue tolerar nenhum espaço vazio, e ela vai acumulando, e ela vai entulhando. O excesso pode ser uma tentativa silenciosa de criar segurança. Existe uma diferença entre prudência e aprisionamento. Quando nós passamos a confiar mais nos objetos do que em Deus, temos uma forte tendência a nos tornarmos prisioneiros daquilo que nós acumulamos. Como diz em Mateus 6, do 31 ao 33, Deus tem cuidado de todas as nossas necessidades. A verdadeira segurança não está no que guardamos, mas sim em quem cuida de nós. O excesso, ele pode revelar feridas emocionais. Alguns objetos podem se tornar monumentos de dores não resolvidas. Guardamos a roupa de uma fase que passou, cartas de relacionamentos encerrados, presentes ligados a pessoas que nos machucaram, objetos de sonhos que nunca aconteceram. Às vezes não estamos guardando coisas, estamos guardando versões antigas de nós mesmas. E Deus não nos chama para ficar olhando para trás. Ele nos chama para prosseguir decididamente. E a decisão está nas nossas mãos. O excesso pode revelar uma dificuldade em encerrar ciclos. Há pessoas que vivem cercadas por objetos e por lembranças porque ainda não aceitaram que uma estação terminou. Mas toda nova estação, ela exige espaço. Um agricultor, ele não sai semeando em uma plantação antiga. Ele primeiro limpa o solo, ele abre espaço para que algo novo possa ser derramado ali. E da mesma forma, Deus faz conosco. Nós precisamos ter a atitude de fazer essa limpeza, encerrar os ciclos, para que algo novo seja derramado nas nossas vidas também. O desapego também é um ato espiritual. Não é apenas sobre organizar gavetas, é sobre soltar, confiar, encerrar ciclos e declarar: minha vida não está presa ao que possuo. Olha que coisa mais maravilhosa a gente poder se libertar disso, achar que o nosso valor, achar que a nossa identidade, ela está relacionada àquilo que possuímos. Não, a nossa verdadeira e real identidade, ela está em sermos filhas amadas de Deus. Cada objeto liberado pode representar uma decisão interior. Soltar o medo, soltar a culpa, soltar o passado, soltar expectativas irreais, soltar pesos desnecessários. E eu tenho uma pergunta para você. Se a sua casa pudesse falar hoje, o que ela diria sobre o estado da sua alma? Talvez Deus esteja usando os objetos que você vê todos os dias para confrontar o seu coração, para confrontar a sua mente, para trazer uma reflexão a você. O que você precisa
deixar ser curado. Porque a liberdade não começa quando os armários ficam vazios. A verdadeira liberdade começa quando o coração deixa de depender daquilo que ocupa espaço sem gerar vida. Porque uma casa mais leve, muitas vezes, é o reflexo de uma alma que está sendo curada. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!